Glória a Deus, amém? Bendito seja Deus. Sou o pastor Van, um amigo Van, irmão Van. Quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede, tanto a mim, de estar falando, usando este canal para levar entendimento, levar graça, levar poder, levar conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. E também agradecer por sua vida, você que está inscrito neste canal, né? Todos os irmãos, todos os amigos, amigas, todos os companheiros que têm usado o YouTube para alimentar as vidas, para libertar as vidas das cadeias religiosas. Amém? Glória a Deus. O tema é polêmico. O tema hoje é de você ficar assim, pastor Van, mas rapaz, o senhor é corajoso mesmo para levantar este tema. Sim, o tema é, presta atenção aqui que vai gerar polêmica, já está gerando. Se o diabo, Satanás, na nova aliança ou na graça é simplesmente um adjetivo para a carne ou própria natureza humana carnal, presta atenção, olha só. É uma pergunta longa, mas tem sentido. Eu vou repetir para a gente encaixar aqui a primeira marcha e ir embora no entendimento. Se o diabo ou Satanás, na nova aliança ou na graça, como sustentam por aí, é simplesmente um adjetivo para a carne ou a própria natureza humana carnal, temos que admitir que o sacrifício de Jesus na cruz não destruiu o diabo. Entendeu agora? Entendeu? Então, se eu sustento que o diabo ou Satanás na graça, um adjetivo para a natureza humana carnal. Se eu digo que Satanás ou o diabo é um trocadilho, toda vez que eu digo Satanás, o diabo na Bíblia, toda vez que aparece na Bíblia o termo diabo ou Satanás, né, eu tenho que trocar por natureza humana carnal ou carne, você, nós temos que admitir que o sacrifício de Jesus na cruz não destruiu o diabo. É forte, é polêmico, mas vamos agora esse tema é mais devagar. Confesso que no estudo anterior, esse agora, né, se existe demônio nos dias de hoje, o estudo foi um pouco rápido, mas foi necessário para tirar uma dúvida, ok? Esse nós vamos mais devagar, é mais conversado, é mais textualizado, né? Porque existem muitos irmãos e irmãs que vão ouvir e vão tirar suas dúvidas, que na conclusão disso aqui você vai ficar assim, dizer, pastor, é verdade. É verdade. Se Satanás, demônio, é um adjetivo, um simples adjetivo para a carne ou para a natureza humana carnal, você da escatologia consumada, você da escatologia consumada tem que admitir que o sacrifício de Jesus na cruz não destruiu o diabo. Estou usando o diabo aqui, no final você vai ver por que eu usei diabo. Bom, entenda isso aqui agora, entenda. A escatologia consumada, nada contra meus irmãos, não é nada pessoal, pelo amor de Deus, não é nada pessoal, ok? É questão, como eles dizem, eu também digo, são meus irmãos em Cristo, respeito todos eles, o trabalho deles, assisto todos eles, que eu não sei bem o nome, o único que eu ainda posso citar aqui é o irmão Geraldo Moraes, e tem outro, né, de outro canal,
mas eu não lembro bem, né? Um também aqui da Paraíba, meu conterrâneo, né? Da Paraíba. Mas assim, nada contra esses irmãos. É questão teológica, é questão de entendimento. Você entende que o diabo, que o Satanás, que o demônio é carne? Respeito, mas não concordo. Respeito, mas não concordo, ok? Então, muito bem. Entenda isso aqui. A escatologia consumada pega todos os textos, todas as passagens e versículos onde está escrito Satanás, diabo, na Bíblia. Se for no Antigo Testamento, né, Satanás é um adjetivo para Adão, Moisés, para a lei, né, ou qualquer outra coisa que sirva de adversário ou se oponha a Deus. Então, a escatologia consumada pega todos os textos, todos os versículos, onde está escrito Satanás, né? Na antiga aliança, né? E ali eles sustentam que onde tem Satanás para você traduzir para Adão, Moisés, a lei ou qualquer outra coisa que sirva de adversário ou que se opõe a Deus, nunca um ser espiritual, certo? Muito bem. Segundo a escatologia consumada, na nova aliança ou na graça, Satanás ou o diabo, porque na nova aliança já aparece, né? Satanás, o diabo, o demônio. Na nova aliança ou na graça, Satanás ou o diabo, não passa de um adjetivo. Também continua sendo adjetivo, usado para a natureza humana carnal. Agora, na nova aliança, a escatologia consumada ensina que aonde aparecem os termos Satanás ou diabo, você tem que traduzir para a natureza humana carnal. Então, eu, pastor Van, o irmão Van, concordo, não discordo, né? Não discordo com a escatologia consumada, que em vários textos, em várias passagens, dentro de seus contextos, os termos Satanás ou diabo são usados como adjetivos para adversário ou algo que se opõe, ok? A Deus, a igreja, ou aquilo que alguém que se opõe. Diabo e Satanás, diabo ou Satanás, né, são usados como adjetivos. Então, nunca para um ser espiritual, ou um anjo caído, ou um espírito maligno, mas sempre como adjetivo na nova aliança para a natureza humana carnal. Ou seja, resumindo, segundo a escatologia consumada, Satanás, em toda vez, em todos os textos onde aparece o termo Satanás ou diabo, né, ali para eles significa dizer que ali é a natureza humana carnal. A natureza humana carnal. Muito bem. Natureza humana carnal, ou a carne, né, para eles. Ok? Então eu vou citar 3 textos da antiga aliança e 3 textos, poderia citar mais, 10, 12 textos da antiga aliança e também diversos textos do Novo Testamento, da nova aliança, certo? Onde Satanás não passa de um adjetivo ou uma atitude contrária, né? Opor-se à vontade de Deus, colocar-se contra. Então, um adjetivo, né? Uma ideia contrária, alguém ou algo que se opõe, né? Que sirva como adversário. Então, no Antigo Testamento há sim, né?
onde existem os termos Satanás, no Antigo Testamento você vai ver isso, e um dos textos é esse que está aí, ó, aqui, ó, 1 Crônica, ou seja, aqui é um inimigo comum, pode ser uma pessoa, pode ser uma autoridade, pode ser um governo, aí sim pode ser, aí você pode traduzir como Satanás. Aqui, exemplo, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 21 diz: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Então esse Satanás aqui não é um espírito, não é um anjo caído, vamos dizer assim, certo? Aqui é um adjetivo, ok? Muito bem. Número 22, vamos ver aqui número, poderia citar outros diversos versículos aqui, mas apenas para a gente, número 22, versículo 22, que diz: a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos. Então, versículo 22, a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho, ok? Então, aqui se opor, versículo 32, que diz, porque você bateu 3 vezes na jumenta, lá no contexto, né? Perguntou o anjo do Senhor, eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Eu vim para te impedir, né? Então, aqui em outra tradução, deixa eu ver aqui na tradução, como é que está escrito aqui? Aqui, pronto. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Onde tem esta palavra aí, adversário, é traduzido por Satanás, e não é um ser, um anjo caído, né? Não é um demônio, não é um adjetivo, Satanás, ok? Então, vamos ver o que é que diz aqui agora o versículo 22. E a ira de Deus se acendeu porque ele ia, e ao anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, Satanás, ok? Então, adversário, um inimigo comum aqui, ok? Muito bem. E eu poderia citar mais, apenas para você ter uma ideia. 1 Samuel 29:4, 2 Samuel 19:22, 1 Reis 5:4, 1 Reis 11:14, 23 e 25. Então esses textos da Antiga Aliança, ele vai falar de adversário, que não era um anjo caído, não serve para identificar um ser espiritual, mas sim um adversário comum, ok? Uma pessoa, um governo, uma autoridade, qualquer coisa desta vida, desta natureza, né, que vai ter o nome de Satanás, ok? Na Antiga Aliança. Agora, textos no Novo Testamento ou na Nova Aliança, onde Satanás ou o diabo é um inimigo comum, um adjetivo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo esta introdução? Para quando chegar em 3 versículos que eu vou citar, eu vou provar que a escatologia consumada não crê que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Calma, vamos chegar lá. Então, texto no Novo Testamento ou na Nova Aliança, onde Satanás ou o diabo é um inimigo comum. Mateus 16:23. Vamos agora para a Nova Aliança. Não, vamos agora ainda no livro histórico. Aqui não é ainda Nova Aliança, ok? A aliança começa na cruz, quando Jesus derrama seu sangue e ressuscita. Mateus 16, 23, que diz:
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ou seja, disse a Pedro: para trás de mim. A atitude de Pedro serviu de se impor à atitude de Cristo. Então, essa atitude de Pedro chama-se Satanás. Então, aqui não é um ser espiritual, vamos dizer assim, mas é um adversário comum. Foi a ação de Pedro, a atitude de Pedro, ok? Espero que você esteja entendendo, né? Eu não estou conseguindo, talvez, passar de uma melhor visão, mas eu espero, na minha simplicidade, que você esteja entendendo isto aqui. Ainda outro texto, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 5, aqui, do 1 ao 5, que diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver que possua, né? Quem possua a mulher de seu pai. Aí ele vem aqui descendo, quando ele chega aqui, ó, versículo de número, aqui, versículo 5, né? Você lê o contexto e no versículo 5 você vai entender. Seja este tal entregue a Satanás, adversário comum, um grupo de pessoas, ao mundo, né? As paixões mundanas, certo? Então esse Satanás aqui não é um ser espiritual, mas é um adjetivo, beleza? Você vai encontrar também Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, tudo isso adjetivo para Satanás ou diabo. Efésios, capítulo 4, Efésios aqui, ó, vamos aqui para Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí aqui, ó, os 27, não deis lugar ao diabo. Diabo aqui é carne, é adjetivo. Aqui sim, concordo com a escatologia consumada, lógico, né? Eu estou acompanhando o estudo, né? Mas existe uma falha dentro da visão da escatologia consumada que não bate com a Escritura. Já vou chegar lá. Então, não deis lugar ao diabo. Diabo aqui não é um ser espiritual, não é Satanás, não é um anjo caído. Diabo aqui é adjetivo, certo? É uma ação da carne, ok? Beleza? Entendido até aí? Aqui aqui Satanás e o diabo é apenas um adjetivo. O entendimento? Beleza, tranquilo. Agora, presta bem atenção agora. Se Satanás, agora que o caldo vai engrossar, se Satanás ou o diabo, segundo a escatologia consumada, certo? Segundo a escatologia consumada, se Satanás e o diabo, segundo a escatologia consumada na nova aliança, né, que é na graça, é referente à própria natureza humana carnal ou a carne. Deixa eu repetir. Se Satanás, como ensina a escatologia consumada, os irmãos do YouTube da escatologia consumada e até zomba, né, da religião evangélica, eles dizem que Satanás, que nós somos religiosos, porque eu não sou evangélico, já fui evangélico, eu sou cristão, né? Eu também não sou escatologia consumada, eu sou cristão, eu sou das escrituras, eu sigo a escritura. Se Satanás ou o diabo, segundo a escatologia consumada, na nova aliança, na graça, como diz, na graça, o que vale é a graça,
é referente à própria natureza humana carnal ou à carne, vocês têm que admitir que o sacrifício de Jesus na cruz foi ineficaz. Quando vocês dizem, quando a escatologia consumada ensina, diz que Satanás ou o diabo na nova aliança, na graça, é referente, significa a própria natureza humana carnal, ou só a carne. Satanás, o diabo, é a carne na graça, na nova aliança. Vocês têm que admitir que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi ineficaz, foi em vão, foi imperfeito. Por que, pastor, o senhor diz isso? Na cruz, Jesus não conseguiu destruir o diabo segundo a escatologia consumada. Aqui é importante. Aqui é o checkmate. Aqui é como eles dizem, é a criptonita para a escatologia consumada. Nada a ver com meus irmãos. Separe meus irmãos em Cristo. Aqui é no campo teológico. Campo teológico. Certo? Na cruz, Jesus não conseguiu destruir o diabo. O diabo, né? Por quê? Vou explicar isso aqui agora. Vamos para o primeiro versículo. 1 João, segundo a escatologia consumada, o sacrifício de Jesus foi ineficaz. Por favor, não joguem pedra em mim, escutem, né? Leiam e vejam e depois vocês escrevam aí embaixo, por favor, ok? Então vamos lá. Por que o senhor diz isso? 1 João, olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vou ler do jeito que está aqui. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ok? Então, agora eu vou ler segundo a escatologia consumada. Eu vou ler agora segundo a escatologia consumada. Lembra que eu disse que eles ensinam que Satanás e diabo é a natureza humana carnal, ou simplesmente carne. Satanás, diabo é um adjetivo, né? Na graça, segundo a escatologia consumada. Eu não estou ensinando isso. Eu vou usar a Bíblia para negar esta afirmação da escatologia consumada. Por quê? Se Satanás é a carne do homem, é a natureza humana do homem, né? Ou o diabo, né? Eles afirmam ou esqueceram de ler ou de entender que o sacrifício de Jesus foi ineficaz por causa disso aqui. Quem pratica o pecado, leia, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora eu vou ler conforme o entendimento da escatologia consumada. Olha aqui no finalzinho. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer. Agora eu vou ler segundo o entendimento da escatologia consumada, que diz assim: aquele que pratica o pecado, é nesse texto aqui, aquele que pratica o pecado procede de onde? Da carne. O diabo não é a carne, segundo o entendimento da escatologia consumada, segundo a graça da escatologia consumada. O diabo aqui é a carne, você vai traduzir diabo por carne, ok? Aquele que pratica o pecado, né, procede da carne, né, ou da natureza humana carnal, porque a carne peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus
se manifestou para desfazer as obras da carne. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras da carne. O texto está me dizendo que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ok? Então, eu pergunto, Jesus na cruz, eu pergunto a você, Jesus na cruz destruiu ou não destruiu as obras da carne, ou do diabo, ou da carne? Jesus destruiu ou não destruiu? O que você me diz? Aqui diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, mas a escatologia consumada diz que é carne. Mesmo assim, ele destruiu, desfez ou não desfez as obras da carne? Segundo texto, esta é meu primeiro texto. Segundo texto, quer saber? Segundo texto, vamos deixar para o próximo? Aqui, amém? Eu tenho tempo, mas eu quero que você, devagar, a gente aprenda, certo? A interpretação, a visão e o entendimento segundo as Escrituras. Se aqui o diabo, aqui no finalzinho aqui, ó, o diabo é carne e Jesus veio para desfazer as obras da carne, não teve sucesso. Jesus não teve sucesso na cruz. Por quê? Porque a carne, ela está em perfeita sintonia, né? Como desde o princípio. A carne peca, a carne se manifesta, a carne, né? Ela tem os desejos profundos, né? E ela ainda realiza os desejos. E isto quer dizer que Jesus não destruiu as obras da carne. Sim ou não? Sim ou não? Está aqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo. Aí você traduz, é da carne. Porque a carne, o diabo, peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer ou para destruir as obras da carne. Eu pergunto mais uma vez, Jesus se manifestou, destruiu ou não destruiu as obras da carne? Próximo, eu tenho mais 2 versículos que eu vou lançar no próximo vídeo, ok? Para a gente concluir. No próximo vídeo vai ser um vídeo só e dá para a gente finalizar aqui. Mas já deu para você entender, já deu para trazer um entendimento. Eita, pastor, é mesmo. Se diabo aqui é carne, Jesus não destruiu, porque a minha carne, misericórdia. Se eu der liberdade, ela vai desenfreada, vai-se embora para o inferno. Você está entendendo? Então, próximo estudo, vou dar continuidade a este pensamento aqui, ok? Então, no próximo estudo, Jesus destruiu ou não destruiu as obras do diabo, ou da carne, ou do diabo? Próximo estudo.